nós vamos ver que Jesus não fez a obra que o Pai lhe designou sozinho. Ele fez discípulos. Ainda hoje, Jesus continua chamando pessoas para o seguirem e serem seus discípulos. Conforme nós vamos ver no estudo bíblico das células esta semana, os elementos do discipulado cristão são, entre outros, um chamado para seguir a Jesus em primeiro lugar. Jesus diz, sigam-me. Várias vezes ele faz este convite, mas parece, na verdade, uma ordem, né? Sigam-me. E este chamado para seguir Jesus provoca uma grande mudança de paradigmas e comportamentos em nós. Toda pessoa que segue Jesus, sua vida é transformada. Ela passa a ver o mundo de uma maneira diferente. E ela altera o seu comportamento, a sua maneira de ser, maneira de se conduzir. Segundo lugar, o chamado é um chamado para intimidade com Cristo. Isto envolve experimentar Cristo, ter uma experiência com Cristo e aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Em terceiro lugar, envolve também um chamado para compartilhar Cristo. O discipulado cristão é um chamado para nós compartilharmos Cristo. É sobre este aspecto do discipulado que nós vamos falar esta noite. Jesus está andando à beira do lago, ou mar da Galileia, e ele vê, para quem não sabe, o mar da Galileia é um lago também. E ele vê esses dois irmãos pescando, e ele diz, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E mais adiante ele vê outros dois e os chama também. E em outros lugares também você vai encontrar Jesus chamando. Esse é o maior desafio que Jesus dá aos seus discípulos. Sermos pescadores de homens. Temos a nosso moto, como se diz em inglês, né? Pesca. E este ano estamos atualizando para Pesca 2019. E é exatamente para isso que Jesus nos chama. Para pescar homens. Se cada membro desta igreja experimentasse o que é ser pescadores de homens, este auditório aqui não seria grande o suficiente nem sequer para o nosso berçário. Não teríamos espaço aqui neste salão sequer para o nosso berçário. Se cada membro da nossa igreja ganhasse uma pessoa para Cristo e a trouxesse à igreja, nesta mesma ocasião, no ano que vem, não haveria lugar para todos se sentarem neste salão. Já está quase cheio, mas se todos nós fizéssemos isso, teríamos que ampliar o número de assentos, ou dobrar os cultos, ou dobrar o lugar. Não é? Não levante a sua mão, por favor. Não precisa fazer isso. Você já ganhou alguma alma para Cristo? Quantos aqui já ganharam uma alma para Cristo? Muitos talvez estão respondendo, eu já ganhei. Quanto tempo atrás? Quanto tempo faz que você ganhou uma alma para Cristo? Jesus deve ter gostado muito de peixe e de pescar. Ele falou disso muitas vezes, com frequência. Ele comeu peixe várias vezes da Bíblia. E ele chamou estes pescadores para serem seus discípulos e para multiplicar o número de discípulos sendo pescadores de homens. E quando chegou a hora de multiplicar o alimento para uma multidão, como um verdadeiro filho de Deus, Jesus escolheu sabiamente, ele multiplicou churrasco. Não, ele multiplicou o peixe, estou brincando, só para ver se você estava atento. Churrasco é só sábado que vem, só para os homens da igreja, amém? E para os convidados. Vamos começar o Ministério de Pesca? Que tal a gente começar o Ministério de Pesca? Está me acompanhando? Deus disse assim lá em Jeremias, a respeito do povo de Israel, mas agora mandarei chamar muitos pescadores, declara o Senhor, e eles os pescarão. Hoje também Deus está chamando pescadores de homens, pescadores de mulheres. Jesus nos entende, e Ele nos dá ilustrações que nós normalmente gostamos.
e que nos ajudam a entender o que ele propõe. Para pescar, você precisa ser um bom pescador. Quais são as características dos bons pescadores? Alguém aqui é pescador? Você sabia que todo americano se considera um pescador nato? Embora a maioria nem pesque. Quais são as características de um bom pescador? Primeiro, para ser um bom pescador, você precisa aprender a pensar como os peixes. Alguém pode dizer, mas peixe não pensa. Pensa, não pensa como você, mas ele pensa. E aquele instinto dado por Deus. Conta-se até uma história muito engraçada de um homem, eu ia dizer que era um português, mas hoje em dia não pode mais fazer esse tipo de piada, né? Então vou dizer que era um filisteu. E aí ele entrou numa loja dessas de pet shop, onde estava lá se vendendo peixe. E ele olhou assim para onde estava o aquário, e ele viu um japonês olhando para o peixe. E o japonês mexia assim a cabeça para cima, e o peixe mexia a cabeça para cima. O japonês dava uma olhada para o lado, o peixe também olhava na mesma direção. O japonês olhava para o outro lado, o peixe também olhava. Aí ele ficou impressionado, o filisteu, né? O nome dele era Manuel. Aí ele perguntou ao japonês, qual é o segredo que o senhor está fazendo isso? O japonês falou para ele assim, mente superior domina a mente inferior. O português ficou impressionado. Quando o japonês saiu para lá comprar suas coisas lá, esses bichinhos de estimação, o português resolveu fazer a mesma coisa. Foi lá, se colocou diante do aquário. Ah, não era português, era filisteu. E ele se colocou diante do aquário. Quando o japonês volta, está lá o português olhando para o aquário, assim, ó. Mente superior domina a mente inferior. O pescador precisa começar a aprender como é que o peixe pensa. Jesus diz assim na parábola da rede, o reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Você tem que pescar todo mundo. Você tem que ir atrás de todos. Às vezes não sabe se o peixe vai ser bom ou se vai ser ruim, mas o nosso trabalho é lançar a rede. Certo? Você tem que convidar 10 para que um venha. Mas todos são convidados. O seu trabalho é pescar, é lançar a rede. E o resultado você deixa com Jesus, ele que limpa os peixes. Amém? Segunda coisa que um bom pescador precisa fazer, o bom pescador precisa ir onde os peixes estão. Como é que você vai pescar no lugar que não tem peixe? Estava indo lá para a congregação ontem, né? E em Corona tem um lugar onde você pode pescar, e não precisa nem de licença. Interessante, né? Tudo você precisa de licença. Lá não precisa. Para você pescar, você tem que ir onde estão os peixes. Não é? Quando Jesus ressuscitou, certo dia, diz a Bíblia que estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Eles até então não sabiam que Jesus tinha ressuscitado, embora o Senhor já tivesse aparecido 2 vezes para eles, mas eles estavam numa situação tão difícil. E Pedro disse assim, olha, vou pescar. E os outros disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Olha que eles eram até pescadores experientes, mas não pegaram nada. E ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Aí Jesus, que nunca tinha pescado na vida, gente, pelo menos pelo que está na Bíblia, ele disse assim, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Nós temos um amigo, que alguns de nós que conhecemos, o Hermes conhece, ele tinha um barco, lembra? Lá na Marinha del Rey, nos levou para dar alguns passeios, né? E eu fiquei impressionado, porque no barco dele tinha um radar para achar os peixes. O radar mostrava para ele onde estavam os cardumes de peixe para que ele pudesse pescar. Muito sofisticado. Jesus não tinha radar, mas ele sabia onde estavam os peixes. E ele diz para eles, vão lá e lança a rede do lado direito, porque é ali que os peixes estão. O bom pescador, ele vai onde os peixes estão. Ele precisa ir onde os peixes estão, senão ele não pega nada. E diz assim que, quando ele deu essa ordem, eles a lançaram, ou seja, lançaram a rede,
e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, João, né? Disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Gente, preste atenção. O bom pescador, ele vai onde estão os peixes. Às vezes, meu pai era um grande pescador e caçador. E muitas vezes, ele falava, esse lugar não dá para pescar, porque não estão mordendo, né? Os peixes não estão mordendo a isca, então temos que mudar o lugar, até achar o local apropriado. E aqui os discípulos de Jesus estavam na mesma situação. Eles estavam tentando pescar, mas não estavam pegando nada. Até que Jesus falou, olha, na verdade os peixes estão do outro lado. Possivelmente porque eles não tinham chegado daquele lado. Jesus também pode ter feito um milagre para que os peixes chegassem até ali. Tá? Mas eu creio que foi mais assim, usando a sua onisciência, o poder do Espírito Santo, ele pôde dizer onde estavam os peixes. Se nós queremos pegar peixes para Jesus, queremos verdadeiramente ser pescadores de homens e mulheres, nós temos que ir onde eles estão. Não é? Nós temos que ir onde eles estão. No final do ministério de Jesus aqui, você vê que ainda está falando sobre pescar. Porque ele estava para partir, mas ele nos deixou com um mar bem suprido de peixes, de seres humanos, de almas, para que nós possamos ser pescadores de homens. E onde é que é este mar? Este mar é em todo lugar. Quando você sair aí daquele estacionamento hoje, lembre-se que ali é o mar, onde você foi chamado a pescar homens e mulheres para Jesus. É lá na sua escola, é lá no seu trabalho, é lá no Ronald McDonald, onde nós fazemos o nosso ministério mensal, é nas células, é nas escolas, é onde você estiver neste mundo, você está no mar, repleto de peixes, repleto de pessoas para nós alcançarmos para Jesus. A terceira coisa que um bom pescador precisa, é que o bom pescador precisa entender os peixes. Há algumas coisas que nós precisamos saber para sermos bons pescadores. A primeira coisa que nós precisamos saber para ser bons pescadores é a natureza do peixe. Certo? Peixe não gosta de ser apanhado. Você acha que quando o peixe morde a isca, ele está assim, né? Poxa, o irmão ali está pescando, então eu vou lá, vou morder a isca dele, vai me pegar, vai me levar para casa e vai me comer no jantar. Não, peixe não gosta de ser apanhado. Ele vai lutar depois que ele é apanhado com todas as forças para tentar se livrar do anzol ou da rede. Meu pai era um grande pescador de rede, de tarrafa. Hein? Mas os peixes vão tentar se afastar e tentar sair. Assim também aconteceu com alguns de nós, não foi? Quando alguém tentou nos alcançar para Cristo, para Jesus, nós também reagimos. Às vezes você está falando de Jesus uma pessoa, e a pessoa está resistente, você desanima. Não, continue. Os peixes que dão mais trabalho são geralmente os melhores. Nós fomos chamados para não deixar, até quando estiver em nós, os peixes simplesmente escaparem. Entendeu? Eu era assim. Muita gente fala, porque pastor, eu quero que eu em lar evangélico. Não. Eu fui um peixe resistente. Um peixe que não mordia a isca vinha de cá, eu chum para o outro lado. A isca vinha de cá, eu mas um dia a isca me pegou. Aí não teve jeito. Algumas pessoas, elas têm que chegar ao fundo do poço, para só então começar a olhar para cima. Agora, Deus pode trazer as pessoas, as quais nós estamos falando de Jesus, ao ponto delas pararem de resistir e abrir o seu coração. Como aconteceu com alguns de nós que estamos aqui nesta noite. Como aconteceu com vários, assim aconteceu comigo. O pescador tem que ser paciente e continuar lutando com aquele peixe até que ele morda a isca. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Peixes, eles mordem praticamente tudo. Já percebeu? Você joga uma isca artificial, ele morde.
Você joga aquela coisinha brilhante, ele corre atrás lá, e nada atrás, né? E pega uma coisa que pisca, né? Agora, o peixe também morde uma minhoca como eu. Está entendendo a ilustração? Eu sou a minhoca, você também é. A Bíblia diz que eu sou um verme, minhoca é verme. Os irmãos amaram quando eu postei esses dias um vídeo aí para alguns, né? Da minhoca lá da minha casa. Encheu de minhoca com essa chuvarada, né? Que é coisa rara aqui em Los Angeles. Minha casa encheu de minhoca. Não dentro da casa, evidentemente fora. Né? Mas, veja bem, Deus pode usar a gente, usa você e eu. Deus não precisa de grandes aparatos. Deus não precisa de grandes estruturas. E nós, você e eu, não precisamos de habilidades excepcionais. Mas eu não tenho o dom de evangelismo. Não, você não precisa desse dom. Nós não precisamos de habilidades excepcionais. Precisamos somente das boas novas do Evangelho e a disposição de lançar a rede. É só isso. É só isso. Lance a rede e deixe o resultado com Deus. Tudo que você precisa é isso. Disposição e as boas novas do Evangelho. Os peixes sempre estão procurando alguma coisa. E nós podemos muito bem atraí-los a Jesus. Preste atenção, a maioria das pessoas que não recebem a Cristo, elas se deixam levar por outras formas de crença. Então o peixe ele morde praticamente tudo. E o peixe está sempre procurando alguma coisa para preencher o seu vazio. Assim como o peixe lá na água, o peixe natural, está em busca de alguma coisa, por isso que ele morde a isso, porque ele está com fome. As pessoas têm uma fome interior de Deus. E elas vão morder praticamente qualquer coisa que for lançada a elas. Então que sejamos nós os que vão lançar a isca para que elas possam vir a conhecer a Jesus. Agora, para você pescar, você precisa de algumas coisas. O que é que nós precisamos para atrair as pessoas a Jesus? Em primeiro lugar, nós precisamos do entusiasmo correto. É o querer. Se você não quiser, você não vai atrás. Você precisa querer. Eu falei, a disposição. A disposição de falar. Paul Harvey diz uma coisa muito interessante, depois eu estava pesquisando e vi que muitas pessoas já falaram coisa parecida. Ele disse assim, muitos cristãos não são mais pescadores de homens, mas guardas de aquário. Irmãos, a igreja é um aquário. Aqui os peixes estão bem, estão seguros, estão sendo alimentados. Mas o mar é lá fora. Mas muitos de nós já nos acomodamos. Inclusive pastores. Não procuramos mais as almas perdidas para falar de Jesus a elas. E eu comecei a me dar conta de que isso está acontecendo comigo também. Porque a gente fica cuidando dos peixes do aquário e se esquece dos peixes que estão lá fora precisando de Jesus. Até compartilhei aqui dias atrás que eu resolvi tomar Uber. Eu falei, eu vou tomar Uber e vou falar de Jesus para esses camaradas aí, para esses motoristas. É certo aquelas pessoas com as quais a gente se relaciona normalmente, mas há tempo que eu não falava de Jesus a um estranho. Eu falei, eu vou falar de Jesus. Ainda mais porque é Uber, ele não pode nem reclamar, né? Você sabe, né? Se você reclama, você vai lá e dá uma nota 0 para ele. Gente, eu tinha 2 peixes cativos na minha mão. A gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Mas eu preciso ter a disposição. Eu preciso querer. A maioria de nós não fala de Jesus porque nós não queremos. Não é porque as pessoas não querem ouvir. É porque nós não queremos. Nós não temos a disposição. Nós não temos o entusiasmo correto. Segunda coisa que nós precisamos é do equipamento correto. O entusiasmo é o querer. O equipamento é com o quê eu vou fazer o trabalho, com o que eu vou pescar. Eu vou dizer para você, é muito simples, você só precisa de 2 coisas, boca e pés. Mas não tem que fazer um curso de evangelismo? Não. Esses discípulos de Jesus fizeram algum curso de evangelismo? O curso de evangelismo ajuda, abre nossos olhos para alguns aspectos, mas você não precisa de um curso de evangelismo para falar de Jesus a uma pessoa. A única coisa que você precisa fazer é ir e falar. Ou seja, é usar seus pés para ir até onde estão os peixes e abrir sua boca e falar. Esses são os instrumentos. Estes são os equipamentos que você precisa.
Dieter Zender disse também o seguinte: há uma diferença entre conhecer as boas novas e ser as boas novas. Todos nós que estamos na igreja há algum tempo conhecemos as boas novas do Evangelho de Jesus. Mas será que nós estamos sendo as boas novas? Você e eu somos chamados para ser os instrumentos. Somos chamados para ser os pescadores. Então nós temos que levar as boas novas. E ao levarmos as boas novas, nós nos fazemos as boas novas para aquelas pessoas. E nós precisamos de mais uma coisa. Nós precisamos da educação correta. O como. Aí você vai, então eu vou precisar de um curso, vou precisar de um treinamento especial. Não. Qual é a principal necessidade de todas as pessoas do mundo, indiferente de classe, raça? Qual é a maior necessidade de todos? A maior necessidade de todo ser humano é ser salvo. Essa é a maior necessidade. Certo? Se você sabe como você foi salvo, então você sabe como dizer a outra pessoa como ela também pode ser salva. Estou usando os comos aqui de propósito, veja. Se você sabe como você foi salvo, então você sabe como falar a outra pessoa como ela pode ser salva. Você não precisa de um curso, você não precisa de habilidades especiais. Agora, a prática traz a perfeição. Quanto mais se você vai falando de Jesus, mais você vai se soltando, vai se tornando uma coisa mais natural, entre aspas, porque sempre através do poder do Espírito Santo, claro. Mas você vai se desinibindo e você fala de Jesus e as pessoas te ouvem. O resultado, como eu falei, é com Deus. Você joga a rede e Deus é que vai dar o resultado. Nesse dia que eu peguei a Uber, eu falei com o rapaz, ele era um mexicano. Foi muito bom, a gente teve uma boa conversa. Eu falei de Jesus a ele. Na volta eu pensei... o outro rapaz só falava inglês, também era espanhol, só falava um pouco de espanhol, mas a língua dele, na verdade, era inglês. E eu pensei, onde é que eu vou achar uma isca aqui? A prática faz a perfeição. Aquele dia eu estava fogo, né, de falar de Jesus. Eu já tinha tido uma experiência comum. Falei, Aí eu vi um São Judas, uma figurinha do São Judas, no console do carro dele, assim na frente. Eu perguntei, você sabe quem é? É São Judas, Tadeu. Falei, você sabe quem foi Judas Tadeu? Ele falou, não. O apóstolo de Jesus, e daí foi, né? E para culminar, o nome dele era Abraão. Aí eu perguntei, você sabe também quem era Abraão? Sabe de onde vem seu nome, qual o significado? Não. São coisas assim. Nós precisamos exercitar, entendeu? E quanto mais você faz, mais fácil se torna. Não é assim com todas as coisas da vida? Quanto mais você faz, mais fácil se torna. Você vai aperfeiçoando aquilo que você faz. Agora, vamos falar um pouquinho das redes. As redes, o que são as redes? O que elas representam? Jesus falou que nós somos pescadores de homens. As redes são o nosso testemunho pessoal. O que Deus fez na minha vida. O que Jesus fez na minha vida. Lembra aquele homem que Jesus fez um milagre tremendo de libertação na vida dele? E ele falou para Jesus, Jesus, eu agora vou te seguir. Jesus falou, não. Você vai voltar para a sua casa, para os seus, e você vai dizer a eles quão grandes coisas Deus lhe fez. É o nosso testemunho pessoal. Aquele homem foi e falou do que Jesus fez na vida dele. Ele não sabia nada de teologia. Ele talvez nunca tinha lido a Bíblia na vida dele. Novo Testamento, evidentemente, nem existia, mas talvez nunca tinha. Mas ele foi falar do que Jesus fez na vida dele. As redes são o nosso testemunho pessoal. É assim que você pesca pessoas, falando o que Jesus fez na sua vida. E também é o nosso anunciar o Evangelho, falar do Evangelho, falar de Jesus, apontar para Jesus. Às vezes as pessoas querem desviar o assunto para a religião, para outra coisa. Não, foque-se em Jesus. Não é que você vai controlar as pessoas, a conversa. Não, peça sabedoria ao Espírito Santo e ele vai dirigir você de modo que você sempre vai voltar no ponto e na pessoa central que é Jesus. Agora, nós temos nesses dois textos, desse texto que nós lemos, nós vemos duas coisas. Os primeiros discípulos, vejam no Marcos 1,16, diz que Jesus estava andando à beira do mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, porque eram pescadores. Então nós precisamos lançar as redes, se nós queremos pescar pessoas para Cristo. Lançar as redes. Nosso trabalho é este.
Como eu disse já 2 vezes, o resultado é com Deus, mas você precisa lançar as redes. Você precisa lançar as redes, eu preciso lançar as redes. Depois a gente vê que os outros 2 estavam numa situação diferente. Marcos 1,19 diz assim, indo um pouco mais adiante, viu no barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando, algumas tradições dizem, consertando suas redes. Então, primeiro nós precisamos lançar as redes. Segundo, nós precisamos cuidar das redes. Se a rede representa o nosso testemunho pessoal, eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso buscar um relacionamento com Jesus. Eu preciso andar com Ele diariamente. Porque o maior testemunho será a minha vida. Eu posso falar de Jesus, mas se a minha vida não for condizente com aquilo que eu falo, os resultados possivelmente serão nulos. Alguém disse assim, já se foi o tempo em que o pregador pregava o evangelho do púlpito e, a despeito da hipocrisia da igreja, as pessoas se convertiam. O peixe, ele tem uma capacidade tremenda de reconhecer a hipocrisia. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual. E lá em Lucas 5, numa situação semelhante, e que os discípulos também estavam ali, diz assim que Jesus viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Tirando lá a sujeira das redes. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos andar com Jesus, mas nós somos seres humanos. Nós não somos perfeitos. Mas às vezes as pessoas esperam a perfeição de nós. Nós temos que ser claros, francos, não somos perfeitos. Mas nós precisamos reconhecer quando erramos. Precisamos reconhecer quando pecamos e pedir perdão. Isso é a limpeza da rede. Para que o nosso testemunho seja impactante. Para que o nosso testemunho seja causador de mudança e fazer com que pessoas caiam na rede e venham a Jesus. E Deus nos usa das maneiras mais diversas. Minha cunhada estava compartilhando comigo ontem, ela mostrou a figura de um rapaz, uma fotografia do Facebook, e disse que um dia ela resolveu ir com seu marido à igreja, que esse rapaz hoje é pastor. E quando chegou lá, ela disse que ele começou a falar do que Deus tinha feito na vida dele, como ele se converteu. E ele disse assim, e a pessoa, através de quem eu via conhecer Jesus, está aqui hoje. E uma pessoa que estava na congregação, que conhecia minha cunhada, apontou para ele e falou assim, é você. É você. E a Débora disse que, ficou assim, como? Depois ele foi contar. Houve uma grande reunião da família, como aquelas reuniões que se fazem no Brasil, né? Vem pessoas de todo lado, e esse moço estava lá. Ele não conhecia Jesus. E a Débora cantou um hino. Ele falou, naquele hino eu me converti. Olha. Então nós precisamos manter a rede limpa. É cuidar bem da rede e lançar a rede. E deixa o resultado com Deus. Agora, eu quero terminar essa noite fazendo algumas perguntas. Você vai se envolver nesse ministério de pescaria? Este ano, 2019, nós estamos dando ênfase, né? Lá no nosso logo lá da pesca, nós estamos dando ênfase à pregação do Evangelho. Compartilhamento, essa palavra em português, né? Do Evangelho. Evangelizar, pescar almas para o Senhor. Essa é a nossa ênfase este ano. Você vai se envolver nesse ministério? O que o Pai deseja fazer com a sua vida? Vou fazer uma pergunta para você. Você já foi chamado? Claro que você já foi. Tem gente que está esperando o chamado de Deus. Oh, meu Deus, não me chamou. Deus já te chamou. Quando Jesus te chamou, Ele falou, você vai ser pescador de homem. Isso é para todo discípulo, não é uma classe especial. Não são pastores, evangelistas, diáconos, Billy Grahams da vida. Não, todos nós somos chamados a ser pescadores. Então você já foi chamado. Não tenha desculpa de que você não tem esse chamado. Não é o meu ministério. Esse é o ministério sim. Esse é para todos que são discípulos de Jesus. Agora, se você não é discípulo de Jesus, eu posso entender. Mas se você é discípulo de Jesus, você já foi chamado para ser pescador de homens. Agora, você está se preparando? Você está cuidando bem da sua rede?
Você está lançando a rede. Vou contar uma coisa para você que talvez você até já tenha ouvido falar. Aqui na Califórnia, em uma determinada parte, barcos pesqueiros vinham, né, para o porto, e quando chegavam com os peixes, eles começavam a cortar a cabeça do peixe, aquelas partes do peixe que não eram aproveitáveis. E um bando de pelicanos começou a vir pousar ali perto daqueles barcos. Então, quando os pescadores jogavam os restos dos peixes da água, os pelicanos iam e se alimentavam. Isso foi por um bom tempo, aqueles pelicanos se alimentando dos restos daqueles peixes. Aí um dia, os pescadores descobriram que os restos que eles jogavam, a cabeça e outras partes, também podiam ser aproveitados e começaram a vender. Sabe o que aconteceu com aqueles pelicanos? Eles começaram a emagrecer. E emagrecer. Aí vieram os policiais florestais, né? O pessoal ligado ao wildlife, vida selvagem, começou a observar. E eles descobriram, então, que aqueles pelicanos, você sabe que o pelicano é um grande pescador, né? Aqueles pelicanos haviam desaprendido a pescar. Por quê? Porque eles estavam se alimentando dos restos. E eles desaprenderam a pescar. E nós? Para não ficar só na parte triste dos pelicanos, eles encontraram uma solução. A solução foi trazer outros pelicanos acostumados a pescar. E colocá-los no bando. Trouxeram de outra área da Califórnia. E aqui eles começaram a ensinar, ou reensinar, neste caso, aqueles a pescar. Muitos de nós desaprendemos a pescar. Está na hora de começarmos. O desafio de Jesus para nós é esse, é sermos pescadores. É voltar a lançar as redes. Como eu falei, você precisa de disposição. Boa vontade. E começar a fazê-lo. E deixe com Deus. Não é? Você está trazendo pessoas a Cristo? Ou você já esqueceu como é que se faz isso? E você também está encorajando outras pessoas a fazer isso? Você está animando outros a fazerem o mesmo? Esse é o desafio para nós, que Jesus nos dá aqui neste texto. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Leia na sua cabeça. Quero que você olhe para dentro de você mesmo nesta noite. Responda com toda a sinceridade. Você está sendo um pescador de homens? Eu sei que há pessoas aqui que já pescaram. Há pessoas que estão nesta igreja porque outros desta igreja os pescaram para Cristo. Mas como eu falei no início, quanto tempo atrás foi isto? Você está pescando? Ou você desaprendeu? Ou outros interesses se sobrepuseram ao nosso chamado básico, que é de ser pescadores de homens. Eu disse que você já foi chamado, você precisa esperar o chamado. A questão é essa, é você começar a lançar a rede, ter a disposição de lançar a rede. É você usar a sua boca como seu instrumento e seus pés para levá-lo até onde os peixes estão. Não seja um guardador de aquários, seja um pescador do mar lá fora. Senhor, o teu desafio para nós aqui é que nós sejamos pescadores de homens. Isto não é para mim como pastor, mas é para mim como discípulo de Jesus. E é para cada um de nós como discípulo de Jesus. E nós oramos, Senhor, para que nos dês esta disposição pelo Espírito Santo. Para que possamos verdadeiramente fazer o que Jesus nos mandou fazer. Possamos verdadeiramente, Senhor, ser aqueles que pescam. Aqueles que vão onde os peixes estão, que é lá fora do mundo. O mundo é um mar cheio de almas, cheio de peixes, prontos para serem pescados. Ajuda-nos a entender isso, Senhor. Que muitas vezes nós vamos enfrentar dificuldades em falar do Senhor a essas pessoas, mas ainda assim nós devemos fazê-lo. Ajuda-nos a entender que nós precisamos começar em algum lugar para que nós possamos melhorar, nos aperfeiçoar
como pescadores. Ajuda-nos, Senhor, a cuidar da nossa rede, da nossa vida pessoal. Ajuda-nos a limpar a nossa rede, buscar, Senhor, purificação constante. Mas também ajuda-nos, Senhor, a lançar a rede. Uma coisa não substitui a outra e uma coisa não vem no lugar da outra. Precisamos fazer as três simultaneamente. Ajuda-nos a fazê-lo, Senhor. Ó Senhor, dá-nos, Senhor, a Tua graça. Dá-nos, Senhor, o poder do Espírito Santo. Dá-nos, Senhor, a capacitação do Teu Espírito, que já está à nossa disposição, da qual muitas vezes não nos apropriamos. Ajuda-nos a ter o entusiasmo correto, querer sair, fazer. Tua palavra diz que Tu és o que produz em nós tanto querer como realizar. Senhor, ajuda-nos a entender que nós já temos o equipamento. A nossa boca são os nossos pés. E ajuda-nos, Senhor, a entender que assim como nós sabemos como fomos salvos, nós também sabemos como dizer a outros como eles podem ser salvos. Ajuda-nos a aceitar esse desafio e a colocar em prática na nossa vida, cada um de nós pessoalmente, cada casal e cada família da Tua casa também, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí onde você está ainda com a sua cabeça baixada, seus olhos fechados, faça um compromisso hoje com o Senhor. Não vou pedir que se levante a mão, nem venha à frente, nem nada. Mas faça um compromisso. Senhor, eu quero ser o pescador de homens. Me ajuda. Põe pessoas na minha vida para que eu possa falar. Eu sei que às vezes eu vou ter medo, às vezes eu vou ficar intimidado, mas eu vou fazer isso com a Tua graça. E o Senhor me capacite, Senhor, para que eu possa fazê-lo. Peça ao Senhor. Eu quero terminar com uma citação de Van Gogh. Van Gogh era um grande pintor, como a maioria sabe. Mas o que muita gente não sabe é que Van Gogh era de um país que vivia em grande parte da pesca. Van Gogh disse assim: os pescadores sabem que muitas vezes o mar vai estar tumultuado e que haverá grandes tempestades. Porém, isso nunca os impediu de sair da praia. Entendeu? Nós vamos enfrentar tempestades, nós vamos enfrentar oposição, mas não podemos ficar parados na praia. Temos que nos lançar ao mar e lançar a rede. Amém? Deus nos abençoe, amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. E vamos ser pescadores de homens. Pessoas que buscam outros. Você foi buscado por alguém, busque outro agora. Amém? Busque outro, busque outro, busque outro. Vamos encher a casa do Senhor. Eu me lembro daquela passagem, isso aqui nem estava na minha mensagem, mas já que estamos no assunto. Lembro daquela passagem que Jesus contou da parábola da grande ceia, aquele homem convidou, os convidados não apareceram, e ele disse ao seu servo: agora você sai aí pelas ruas, pelos valados, né, pelas vielas, e traz a todo mundo que você encontrar, até que a minha casa esteja cheia. Vamos fazer o mesmo? Amém. Vamos fazer isso nas nossas células, vamos fazer isso nos nossos lares, vamos fazer isso no nosso trabalho, vamos fazer isso na nossa escola, vamos fazer isso onde Deus nos der a oportunidade, lembrando-nos de que nós somos pescadores de homens, pescadores de mulheres, amém? Deus nos deu sua graça, Deus nos deu seu poder, e nós vamos fazer isso em nome de Jesus. E nesta época do ano que vem, nós vamos ver esta casa cheia, a ponto de ou necessitarmos de um lugar maior, ou termos que dobrar os nossos cultos. Amém? Mais uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.